Conversa de bastidor com Malu Gaspar. Muito bom dia para você, Malu Gaspar. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Bom dia, Malu. Você, em meio à análise sobre essa operação que aconteceu no Rio de Janeiro, que evidentemente aí estamos acompanhando com muita atenção e foco, com 121 pessoas mortas confirmadas até agora, você tem chamado a atenção para aquilo que identifica como sendo um dilema que os governos evitam enfrentar. Que dilema é esse? Então, Milton, eu moro no Rio, para o ouvinte que não sabe, eu estou aqui há 20 anos, já cobri outras situações como essa, a gente está acostumado a ver essas operações acontecerem e, ao final, depois o crime volta a operar nos mesmos lugares, nas mesmas condições e até ampliando o seu domínio territorial, né? Uma das coisas que eu mostrei hoje no Jornal o Globo é um dado de um estudo que foi feito sobre territórios dominados por grupos armados, que mostra que desde 2008 até hoje, esse território na região metropolitana do Rio já aumentou de 8% para 18%. Inclusive, é um estudo feito pelo grupo da Julita Lindgruber, que deu entrevista aqui para CBN antes. Então, você se pergunta, poxa, as operações ocorrem, a gente entende a situação que a população submetida ao domínio do tráfico vive, o desespero dessas pessoas, é preciso tomar uma providência, mas as operações ocorrem, se toma o território e no médio para o longo prazo o tráfico só aumenta seu poderio. Isso é estranho, né? E aí anteontem, nos últimos dias, cobrindo essa operação, me chegou às mãos uma foto que me fez pensar muito, sabe, Milton? E que eu acho que evidencia esse dilema que eu vou explicar agora. É uma foto que eu até mandei aí para a Letícia, se vocês quiserem botar no YouTube. Mostra 9 chefões do Comando Vermelho dentro do presídio de Bangu 3. É uma unidade de Bangu onde estão todos esses chefões, que estão ali no corredor, conversando, observados por agentes penais, logo, assim, mais ou menos no mesmo momento em que a operação ocorria lá na favela e a polícia estava em confronto com os traficantes. E eles já até sabiam que foi feito um pedido de transferência deles para fora do Rio de Janeiro para presídios federais. Esses chefões, segundo a inteligência da polícia, ordenaram as barricadas, os bloqueios que foram feitos em toda a cidade como represália à operação. E aí eu publiquei a foto, acho um documento jornalístico importante e tive a curiosidade de procurar saber quem são esses chefões. Para te dar 2 exemplos que eu acho bastante chocantes. Um se chama Maitor, está até olhando aí mais para direção da câmera, e ele já está preso pela 3ª vez no sistema prisional, está quase 20 anos preso. Essa já é a 3ª prisão dele, né? Ele voltou a Bangu 3 em 2021, depois de passar 15 anos num presídio de segurança máxima federal. Em 2023, ele conseguiu que a Vara de Execuções Penais mandasse ele voltar. Ele conseguiu, desculpa. Em 2023, a Vara de Execuções Penais mandou ele voltar para o sistema federal. A decisão foi suspensa por um juiz e no ano passado, Milton, Cássia, teve uma operação da Polícia Federal dentro da cadeia que mostrou que esse cara aí não só estava comandando o tráfico no Rio e em São Paulo, como tinha dentro da cela dele 10 celulares. Sabe o que aconteceu? Nada. Ele estava aí durante a operação tranquilo e calmo. Outro sujeito que está dentro dessa foto, aparece nessa foto, é conhecido como Naldinho. É um negociante de armas e drogas do Comando Vermelho, homem de confiança do Fernandinho Beiramar. O nosso grande repórter de polícia aqui do Globo, Rafael Soares, contou uma história que vocês não vão... Parece mentira, mas a verdade é que ele escreveu um comunicado que eles chamam de salve,
em maio, determinando que houvesse uma trégua no crime durante a reunião do G20. E sabe o que ele escreveu nesse texto? Um representante das autoridades do Rio procurou o irmão que é sintonia e pediu para assegurarmos 7 dias sem guerra. Isso entre aspas. E aí ele ainda completou: se veio no diálogo, eles demonstraram um respeito por nós. Como assim? É isso que está acontecendo, entendeu? Enquanto a guerra ocorria lá e esses sujeitos de dentro da cadeia mandavam tocar o terror na cidade, a gente descobre que eles já deveriam estar no sistema prisional há muito tempo. Há 7 meses o Ministério Público e o governo e a Polícia Federal tentam colocar esses sujeitos de volta no sistema prisional federal, em penitenciárias de segurança máxima. Por que eu estou dizendo que se evidencia um dilema, Milton? Porque essa promiscuidade, essa infiltração, esse é o nome do negócio, do crime nas instituições brasileiras, impede que se tome providências concretas e efetivas para combater o crime. Eu estava ouvindo o coronel falar aí na entrevista. De fato, é muito aterrorizante viver nessas áreas, porque você não tem cidadania, você não tem liberdade de ir e vir, você não tem sossego, você não assiste aula, você não consegue efetuar seus negócios. Porém, você mata 120 pessoas e se nada for feito, o Comando Vermelho só vai crescer. E eles não conseguiram capturar esse DOCA, o grande líder aí do momento do Comando Vermelho. E por quê? Porque de dentro da cadeia os caras continuam comandando o tráfico e mais, Milton, da semana que vem, depois da outra semana, quem conhece essa rotina sabe. Eu estava conversando com a Julie, a gente estava comentando sobre isso. Sexta-feira é o dia do arrego nas comunidades. A polícia, não é toda a polícia, a gente sabe que não é. Agentes corruptos passam e pegam o dinheiro para fingir que não estão vendo os traficantes de fuzil na comunidade. Então, a realidade concreta é muito mais complicada do que simplesmente entrar atirando e matando. Existe todo um contexto muito maior de promiscuidade com o crime organizado que impede que se tome as ações que têm que ser tomadas. Nos últimos dias a gente ouviu quantos especialistas dizendo que tem que ser feito. Quantos exemplos bem-sucedidos em grandes cidades. Ninguém nunca venceu a guerra às drogas, mas é possível tomar providências que diminuam o impacto desse tipo de domínio territorial, dessa opressão que acontece mesmo contra as pessoas, das mortes de policiais. Mas por que não acontece? Porque existe uma situação muito descarada de promiscuidade, corrupção e infiltração do crime organizado nas instituições que ninguém está afim de tocar. Né? A gente viu, isso é um ponto importante que o ministro Fernando Haddad citou, outras pessoas vêm comentando. Dentro do Rio de Janeiro existe uma refinaria fantasma que foi alvo aí da operação do carbono oculto, que serve para abastecer redes de postos de combustível, que tem abastecido redes de postos de combustíveis com combustível ligados ao PCC. Então, eles estão muito infiltrados na economia. E se você não... Só que o governo do Cláudio Castro, o procurador-geral do Cláudio Castro, foi à Justiça pedir para que essa refinaria que foi interditada seja liberada. Eles devem 13 bilhões de reais para o governo do Estado, mas o governo do Estado acha que é ok liberar essa refinaria e pede para a Justiça que ela continue funcionando. Então, existe uma hipocrisia em relação ao combate ao crime que precisa ser atacada. Se isso não for atacado, nós vamos continuar vendo gente morrer à toa. Muito obrigado, Malu, e um bom dia. Valeu, gente. Não olhei para o tempo, atrasei tudo, desculpa aí. Até a próxima, Malu. Até, gente. Tchau.